Começando mais um teste de sistema ADAS aqui no canal, e o carro da vez é o Honda WR-V na versão EXL, que é a mais completa. Para variar, a gente tem cachorro latindo, tem carro passando, tem de tudo, né? Só a gente clicar para começar a gravar e tudo começa. Enfim, a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre o ACC, por exemplo, que é o piloto automático adaptativo. A gente vai falar tudo que tem e que não tem nesse carro, considerando o sistema ADAS. Vamos testar tudo na prática: frenagem automática, sistema de permanência, de centralização, farol automático e etc, para a gente descobrir se o Honda WR-V consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho. Como vocês bem sabem, antes de pegar a estrada, a gente mostra as configurações do sistema ADAS para vocês. E você faz tudo aqui pelo painel de instrumentos. A multimídia é até um pouco simples, você não consegue fazer muita coisa por ela não. E a gente pode ligar ou desligar aqui o sensor de estacionamento e também o sistema de permanência em faixa. E ali para baixo tem a frenagem automática também, né, de colisão. Mas as configurações de fato, fica aqui nas configurações. Você só consegue fazer isso com um câmbio em parking, com o carro totalmente parado. Eu vou mostrar na prática para vocês o quanto isso é irritante. O alerta de colisão frontal você pode deixar normal, perto ou longe. Eu vou testar no mais longe, que é onde ele fica mais sensível. Temos também a opção de colocar um sinal sonoro do veículo à frente quando está no ACC. O que isso significa? O ACC detectou um carro na frente? Vai dar um apito aqui para você. Deixou de detectar? Também. Configuração de saída de estrada é o sistema de correção de faixa. Você pode deixar normal, amplo, ou seja, ele vai permitir que você saia mais, ou mais estreito, onde ele vai ficar mais sensível. Ainda você pode suspender o aviso sonoro da permanência em faixa, é bom para ele não ficar te irritando. Você pode selecionar também o alerta de objetos no banco traseiro, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Vistas as configurações, vamos lá testar o WR-V na prática então? Falo agora para vocês sobre a frenagem automática de emergência, mas antes disso eu vou falar do preço, né? É sempre muito importante a gente saber desse ponto. Essa é a versão EXL, que é a mais completa do Honda WR-V. Na linha 2026, se eu não me engano, eu acho que ainda não chegou a 27, a gente tem um valor de tabela de R$154 mil para essa configuração XL 1.5 aspirada, não tem outra motorização. Não tem opcionais também, mas você tem pinturas. E aí quando você adiciona a pintura, ele vai para R$156.200, até um pouco mais se você escolher a pintura branco perolizada. É caro, né? Eu achei, pelo menos. Até está condizente com alguns concorrentes, mas na avaliação completa eu vou detalhar melhor isso. Agora, sobre a frenagem em si, eu ressalto que ela monitora a partir de 5 km por hora. Então, mesmo nesse trânsito mais pesado, ela está funcionando. E ela detecta pedestres e também os ciclistas que estão em movimento. Agora, o manual fala pra gente que precisa ter uma diferença de pelo menos 5 km por hora para o outro obstáculo, para que o WR-V atue nos freios. Então, por exemplo, eu preciso estar a 5 por hora, mas se tiver outro carro na frente a 5 por hora, às vezes ele não vai conseguir intervir nos freios. O outro carro precisa estar pelo menos a 10. O manual também diz que entre 5 e 100 km por hora ele vai funcionar para veículos parados ou no sentido contrário, um veículo na lateral e também pedestres e ciclistas em movimento. Para outras condições, o manual não cita um limite, então acredito que ele vá tentar atuar em qualquer velocidade que você estiver. Até 30 km por hora a gente tem também a detecção em cruzamentos à esquerda. Então se a gente estiver aqui e for entrar para cá na esquerda, ele vai conseguir atuar, mas até os 30 por hora. Acima disso, provavelmente não. Como que funciona a frenagem automática, que eu sempre ressalto para vocês? Quando detecta um possível risco de colisão, ela vai então alertar aqui no painel de instrumentos pedindo para você fazer a frenagem. Se você não fizer, ele vai atuar nos freios por você. E aí nem sempre ele consegue evitar totalmente a colisão, mas isso não significa que não funcionou o sistema. A intenção dele é diminuir ao máximo os riscos do acidente. Se possível, evitar completamente, claro, que é o melhor, né? Ninguém quer bater. Agora, se não for possível, pelo menos reduzir a velocidade. Vamos dizer que você bateria 100 por hora, mas ele conseguiu frear para 70, para 80, para 60, para 50, quem sabe. É bem menos grave, então ele já cumpre a sua função, mesmo se a batida acontecer.
Também acontece às vezes de você pisar no freio, mas bem levemente, não o suficiente. Ele detecta isso também e ele vai fazer uma força adicional de frenagem para você. Agora, a gente sabe que está numa situação que você precisa que ele não freie. Se você der um pé fundo no acelerador até o final e etc, ele vai cancelar a situação do sistema e aí vai deixar você no comando, tá? O motorista sempre manda no carro. A frenagem em si, eu não prometo que eu vou conseguir mostrar para vocês porque envolve uma questão maior de risco de segurança. Mas pelo menos o alerta, com certeza eu vou conseguir. E eu deixei a configuração no mais longe possível, ou seja, ele está mais sensível. Vamos fazer um teste aqui, eu vou acelerar um pouco mais rápido em relação ao carro que está na nossa frente. Ó, vamos acelerar em relação ao Kicks. Vocês viram, né? Deu alerta aqui no painel pra gente. Lembrando que o carro de trás estava bem longe, tá? Por isso que eu fiz isso, mas não repita isso em casa. Eu duvido que você tenha uma marginal na sua casa. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu não vou repetir muitas vezes, mas vamos mostrar só mais uma vez para vocês, ó. Ó, eu coloquei no mais sensível, então ele já avisou bem antes. Ele dá o alerta sonoro, mais um visual ali no painel. Nesses dois casos aqui eu não senti ele atuar nos freios. Para você que assiste esse vídeo até aqui, peço por favor que você deixe o seu like aqui embaixo e já pode comentar também o que você acha sobre o Honda WRV. O assunto agora é sistema de permanência em faixa. E eu já vou adiantar que esse carro tem dois recursos relacionados a isso. O primeiro é a correção de faixa, que vai atuar no volante quando o carro estiver saindo, você está invadindo a faixa do lado, seja para a esquerda ou direita, ele vai corrigir. Tem também a centralização de faixa, onde ele vai manter realmente no meio, praticamente dirigir sozinho. Vou começar aqui pela correção, depois a gente fala da centralização. A correção funciona entre 72 e 180 km por hora. Eu mostrei para vocês que a gente tem algumas configurações sobre o sistema ADAS, inclusive para esse recurso. Eu deixei por enquanto no normal para a gente testar. Eu vou jogar o carro aqui para a esquerda bem lentamente, só para induzir ele a sair, ó. E ele fez a correção, voltou o carro para a faixa. Já apareceu até ali no painel, fora da faixa. E piscou a faixa ali da esquerda. Para a direita agora, ó, ele chega a sair, mas ele corrige e traz o carro de volta. Vocês viram? Corrigiu de forma realmente muito boa. Lembrando que dando seta não vai funcionar, né? Vou deixar aqui, ó, vou induzir ele a sair para a direita. Devagarzinho, ele vai indo, ó. Agora, o que aconteceu? Ele deu um alerta até sonoro, porque a gente deixou o carro sair da faixa algumas vezes. Então ele percebe que a gente está, digamos que desatento e faz esse alerta então. Mais uma vez aqui para a direita. Fez a correção muito bem novamente. Eu vou até subir um pouco a velocidade, a gente estava ali em torno de 104 km por hora. Eu vou subir para uns 115 mais ou menos, para a gente testar, porque aí, aumentando a velocidade, a gente sabe que fica mais difícil, né? Ó, vamos ver agora, tá mais ou menos 113, ó. Vamos deixar ele sair para cá. Ó, mesmo assim corrigiu muito bem também. Ó, 115 por hora, ele vai sair aqui pro lado esquerdo, já corrigiu, ó. Ele come faixa, mas ele corrige muito bem, porque lembrando, esse é um sistema de correção. A ideia não é que você nunca saia da faixa, e sim que ele consiga te trazer de volta, corrigir o seu problema. Mas tem uma questão bem complicada. Eu vou parar aqui no acostamento porque eu quero trocar as configurações do sistema ADAS, quero trocar a sensibilidade aqui do sistema de permanência. Para isso, eu preciso parar completamente o carro. Eu vou colocar o câmbio no P e só assim eu consigo mexer nas configurações. Eu acho isso mais perigoso do que você mexer rapidamente em movimento. Vou trocar aqui, ó, assistência ao motorista. A gente vem em atenuação de saída de estrada. Eu vou deixar agora no mais estreito, ou seja, ele vai ficar mais sensível. Ó, olha o tempo que a gente perde, até meio perigoso você parar aqui na estrada, né? Você ter que voltar para o acostamento também, etc. Então, sinceramente, é um ponto que eu acho que a Honda poderia rever. Na teoria funciona bem, porque você fala, ok, você não vai ficar mexendo nas configurações enquanto dirige. Na prática, acaba dificultando ainda mais. Agora a gente vai testar com ele mais estreito, ele mais sensível, e vocês vão ver junto comigo se tem alguma diferença. Vamos ver aqui para a direita.
Ó, agora vocês viram que ele nem chegou a comer muito da faixa, nem chegou a pegar os catadióptricos ali, que são essas mini tartaruguinhas, né, como o pessoal conhece. Tudo bem que estávamos numa velocidade mais baixa, né, então vamos aumentar um pouco a velocidade para ver se ele funciona bem também. Agora pro lado esquerdo, induzir ele para cá, ó, vocês viram, né? E ele apita aqui também, como eu disse, porque a gente está saindo da faixa muitas vezes. Para a direita, só induzir o carro, ó, nem forcei. Agora, ele saiu, mas ele conseguiu retornar muito bem. Vamos ver para a esquerda novamente, só induzir o carro. Ó, dá para perceber que ele de fato fica mais sensível. Você tem também a configuração mais ampla. Essa eu não vou colocar porque a gente teria que parar de novo ali no acostamento para conseguir mexer. Aqui pro lado esquerdo, ó, saiu, mas o que eu gosto do sistema da Honda é que mesmo depois de sair, ele consegue trazer o carro de volta. Ele faz um movimento bem forte no volante, digamos assim. Agora vocês viram que ele acabou saindo da faixa. Imagino eu que seja por conta do sol aqui na câmera, porque esse sistema é baseado nessa câmera atrás do para-brisas, e se tiver muita chuva, muito sol, muita neblina, alguma coisa que atrapalhe a visão da câmera, lógico que o sistema não vai atuar direito, ou então nem vai atuar. Às vezes ele aparece ali que o sistema está indisponível. Por isso que você nunca pode confiar 100% inclusive. E ali bateu um sol bem forte na câmera, então pode ter sido em razão disso. Mas olha, corrige realmente muito bem, gosto desse sistema. Eu falo agora do sistema que eu acredito que vocês mais queiram ver. Na verdade, os dois sistemas. Vou falar do ACC, que é o piloto automático adaptativo, e aproveito também para citar o sistema de centralização de faixa. O ACC, ele não tem radar frontal, eu destaco isso para vocês, então ele é tudo baseado aqui pela câmera. Isso é curioso, tá? São pouquíssimos carros que são dessa forma. A maioria tem um radar além da câmera. Isso pode indicar pra gente que o sistema aqui não vai funcionar tão precisamente, mas a gente vai descobrir na prática como que isso acontece. O que eu acho bem decepcionante aqui no WRV é que ele não tem a função Stop and Go. Ele não chega a parar completamente o carro. Para o segmento é até compreensível, só que a gente pega o Honda City, que é um carro até um pouquinho mais barato, mais completo também de modo geral, vou detalhar isso na avaliação completa, e ele tem o Stop and Go. Também não tem radar frontal, mas o que pode justificar essa ausência é porque o WRV não tem o freio de estacionamento eletrônico. E algumas marcas dizem que você precisa ter o freio de estacionamento eletrônico para conseguir manter o carro parado ali por algum tempo e etc. Mas eu já vi carros que pelo menos param completamente e depois liberam os freios. Aqui não, ele para de frear ainda com o carro em movimento. Vou mostrar isso para vocês. O ACC, ele funciona a partir de 30 km por hora e aquela frenagem que eu falei para vocês, ele vai fazer até os 25. Abaixou de 25, ele libera os freios e é por sua conta, fique sempre atento. Eu também ressalto que tem a opção de aviso sonoro, que eu já mostrei para vocês antes. Detectou um carro na frente, ele vai apitar. Deixou de detectar, ele vai apitar também. E vocês sabem que eu gosto de testar o ACC principalmente aqui na Avenida dos Bandeirantes, porque na estrada quase todos eles funcionam bem, mas na cidade a história não é bem assim. Eu vou acioná-lo aqui, você tem esses botões aqui na direita do volante, vou programar em 51 km por hora. O legal é que você pode programar de 1 em 1 km por hora, ou se você segurar, ele vai passar de 10 em 10. Vocês viram que ele até começou ali a acelerar. Está programado em 51. A distância em relação ao carro da frente, eu vou deixar na mais próxima possível. Se você deixar uma distância um pouco mais longa, talvez ele fique até um pouco mais suave. Porém, vai acabar andando com uma distância muito grande. Aqui em São Paulo o pessoal vai te xingar, você vai atrapalhar um pouquinho o trânsito, né? Então eu prefiro andar na mais próxima. Vamos aumentar agora um pouco aqui, ó. Vou colocar em 65. Eu achei ele um pouquinho agressivo para acelerar. Eu não tô fazendo nada, tá? Ele que tá fazendo de forma automática. Eu tô com o pé próximo aqui porque se precisar eu tenho que intervir. Como eu disse, você não pode deixar o sistema funcionando 100% sozinho. Ele fez agora uma reduçãozinha de velocidade, não muito grande, mas fez. E essa aqui foi de forma bastante suave. Ó, agora já tá freando um pouquinho mais. Olha que A3 bonito, hein? Azul. Vamos ver se esse A3 vai fechar a gente. Eu acho que vai. Ó, sem dar seta, que beleza. Eita. Ó.
Graças a Deus ele não fez uma frenagem brusca, eu achei que faria, viu? Realmente até agora funcionou muito bem. A gente sabe, com base em outros Honda, que ali, o HR-V, por exemplo, ele já teria quase parado completamente o carro. Aqui foi bem suave. Vamos ver agora quando diminuir ainda mais a velocidade. Ó, agora vai começar a diminuir. Ó, epa, não fui eu, tá? Ele fez isso aqui sozinho. Não precisava, mas parece que ele se assusta de vez em quando. Ele falou, ei meu Deus, o carro tá perto. Ó. Vocês viram, né? Ele fez uma frenagem bastante brusca. E quando ele deu esse alerta sonoro, foi porque ele reduziu a velocidade abaixo dos 25. E aí desligou então a frenagem, ele parou de frear. E para a gente conseguir retomar a velocidade, você tem que estar ali por volta dos 30 km por hora. Abaixo disso, você não consegue clicar aqui no resto, tá? Ó, mais uma frenagem bem agressiva. Vocês viram, né? A primeira lá atrás, quando o A3 fechou a gente, foi boa. As outras aqui já não foram legais. Essa aqui, por exemplo... Ó, ele chegou a ligar o alerta de colisão, tá? Mas ele fez toda a frenagem automática. Aí depois que ele deu aquele alerta sonoro por conta da velocidade que eu disse, né? Que ele para de frear. Aí sim eu dei um pezinho mais forte no freio. Aí fui eu. Mas antes tinha sido o carro mesmo. Tudo bem, o Vectra praticamente fechou a gente. Então dá até para entender que ele tenha sido um pouquinho mais agressivo. Acho que ainda daria para ser mais suave. Tem outros carros como os Volkswagen, os GWM, os Hyundai funcionam também um pouco melhor. Tem outras marcas que são melhores em questão de hadas comparado com a Honda. Que fique claro que é difícil você ter uma marca perfeita, tá? Que é boa em todos os recursos. Mas falando de ACC especificamente, é sim melhor em algumas outras concorrentes. O carro da frente está bem distante, mas ele está detectando, ele mostra essa detecção ali no painel de instrumentos. E ó, você pode ver que quando não tem muita variação de velocidade, qualquer ACC funciona bem, né? Ele não vai frear do nada, não vai acelerar do nada. Agora, quando tem um carro entrando na frente ou saindo, é que é o problema. Ó, o Nivus vai entrar aqui na nossa frente, vamos ver o que ele vai fazer, ó. Eita, rapaz, ó. Olha a distância que estava em relação ao Nivus. E ele fez essa frenagem bem forte. De novo, eu tô com o pé próximo aqui, mas eu não encostei no pedal em nenhum momento. Ele tá fazendo sozinho. Vamos ver agora com o Argo. Ó, ele tá acelerando, não precisava acelerar. Eita lá, olha a frenagem brusca que ele fez. E aí, de novo, liberou os freios abaixo de 25 por hora. Acho que já deu pra vocês verem que na cidade não é legal. Ele não funciona bem. E não é exclusivo aqui do WRV, a gente já viu isso em outros Honda. Melhora um pouco quando tem o radar frontal, em modelos mais caros. Até o HR-V, ele tem só a câmera. O ZR-V, se eu não me engano, já tem o radar. Mas Civic, Accord, CR-V, esses também já tem o radar. E aí ele fica um pouquinho mais suave. Não muito, mas fica um pouco mais. Eu vou mostrar aqui uma última vez, ó, vou passar dos 30 por hora, resetei a velocidade, vamos ver. Ó, ele vai abaixar dos 25, será? Vai conseguir retomar? Não abaixou, então ele retomou. Tô fazendo isso de forma automática, agora vamos ver aqui com essa parada. Ó, ele tá acelerando, sendo que a HR-V já tava freando, tá vendo? Ó, ainda foi brusco também. Estamos aqui na estrada e agora eu quero falar para vocês sobre a centralização de faixa que eu estou acionando neste exato momento. O que eu gosto muito, ela não depende do ACC para funcionar. Agora, por exemplo, ó, não estou com o ACC ligado e ele está fazendo a centralização aqui para mim de forma automática. A centralização ela também funciona entre 72 e 180 por hora, mas ela mantém o funcionamento entre 64 e 185. Quer dizer que você diminuir um pouco a velocidade com ele ativado, ele ainda vai se manter em funcionamento até os 64. Da mesma forma, se você aumentar um pouco a velocidade, passar do limite até os 185, ele ainda mantém. Vamos lá, pessoal, agora a gente começa a ter curvas um pouco mais fortes aqui, né? Eu vou programar também o ACC, inclusive. Eita, ele acelerou meio forte, né? Calma aí, caminhão, não vem pra cá não. Putz, os caminhões aqui estão difíceis, hein? Vamos cair pra essa faixa aqui que tá um pouco mais suave. Pronto, agora ele está centralizando, vamos ver. Eu vou até reduzir um pouquinho aqui a velocidade. Programei em 117 por hora. Ele está fazendo até o momento muito bem a centralização. Ele pede para eu colocar as mãos no volante. Encostei aqui, ele detecta rápido a mão, isso é bom. Tem bastante sol aqui na câmera, mas até o momento mantendo muito bem. Sem nenhum problema, ó.
Aqui é reta, claro, né? Mas, enfim, ele funciona bem. Vou encostar a mão no volante de novo. Vamos ver essa curva. Já vou cair para a direita também, para deixar o pessoal passar, né? Ó, fez a curva muito bem. Lógico, essa curva não é assim. Ele já ia começar a apitar para eu colocar as mãos, né? Ela não é tão difícil, não é tão acentuada assim, mas ainda assim ele fez bem, não dá para negar. Agora, o que eu não gosto é essa centralização só funcionar em velocidades mais altas. Eu costumo sempre mostrar para vocês esse recurso lá na Avenida dos Bandeirantes, junto com a CC. Aqui não deu, mas olha, ela funciona legal, tá? Eu gosto do funcionamento da centralização aqui da Honda, apesar do ACC ser um pouco agressivo. Agora, vocês viram que aqui na estrada geralmente a gente tem menos variação de velocidade, então a ACC acaba sendo um pouco mais suave também. Mais uma curva aqui. Tá fazendo muito bem, e agora eu vou mostrar para vocês o que acontece se a gente não obedecer o pedido dele de colocar as mãos no volante, ó. Começou a apitar, já tá um aviso ali vermelho. Até o momento ele ainda tá fazendo. Começou um aviso contínuo agora. Ó, já parou, tá vendo, ó? Ele já parou de atuar. Ele fez uma breve correção ali, mas pelo sistema de correção, não pela centralização. A centralização ele simplesmente desliga, ele não freia, não para o carro, infelizmente não faz nada disso. Mas a centralização, tirando que ela só funciona em alta velocidade, eu gostei bastante. Funciona bem. Em curvas um pouco mais pesadas, aí ele não vai conseguir atuar, tá? Você vai ter que fazer por conta. Mas até que ele faz umas curvas legais. Vocês estão vendo que eu estou numa condução praticamente noturna agora? É porque eu quero falar para vocês sobre o farol alto automático. E vocês podem ver ali o símbolo no painel. Deixa eu até abaixar um pouquinho esse brilho. Que ele já está ali pronto para atuar, digamos assim. O manual diz pra gente que ele funciona a partir de 30 km por hora, mas mantém ligado até os 24. Ou seja, passou de 30, ele ativou, freou até os 24, ele mantém, abaixo disso ele vai desligar, fechou? O manual também diz que ele considera pra gente a iluminação da pista. Ó, acabou de ligar, vocês perceberam? Isso porque nem está tão escuro assim. Agora eu vou reduzir um pouco a velocidade e vocês vão ver o momento que ele vai desligar, ó. Manteve bem, até os 16 ali, na verdade, ele conseguiu manter e depois desligou. O manual diz que ele desliga abaixo de 24, né? Conseguimos até um número melhor do que esse. Como eu estava dizendo, diz que considera a iluminação da pista. Então, por exemplo, se tiver um ambiente muito claro, com muita iluminação, mesmo que seja artificial, ou seja, aqueles postes, por exemplo, ele não vai ativar, ele só vai ativar realmente quando estiver escuro. Se estiver claro, ele entende que o farol baixo já é o adequado. Você viu ele ligando aqui novamente, né, assim que a gente passou dos 30 km por hora. Também ressalto que ele vai desligar sozinho o farol alto quando detectar um veículo na frente. Eu acho que foi por conta do veículo mesmo, tá? A gente estava ali em 24 por hora, mas vocês viram que da outra vez ele ficou até os 16, né? Então imagino que tenha sido por conta da moto ali na frente. Eu estava dizendo para vocês que ele desliga automaticamente o farol alto quando você está usando o limpador de para-brisa numa velocidade alta. Ou, por exemplo, quando a câmera detecta muita neblina, ele entende que o farol alto não é adequado nessas situações e desliga automaticamente. Bom, vocês viram ele funcionando, né? Muito bem. Agora eu quero falar sobre um item bastante básico, mas que talvez te ajude em algum momento, que é o lembrete do banco traseiro ou o alerta de objetos no banco traseiro, algo nesse sentido. O funcionamento, ele é bem simples. Então vamos dizer que eu abri aqui a porta traseira para pegar alguma coisa, certo? Beleza, peguei lá, entrei aqui na frente, usei o carro e agora eu vou desligar o carro. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai pedir ali para eu verificar o banco traseiro. Ele entende que eu usei uma das portas traseiras pouco antes de ligar o carro, né? Pouco antes de fazer minha viagem. E quando eu desligar, ele vai então falar que pode ter algo ali atrás. Bem simples, mas quem sabe te ajude a não esquecer. Mas vamos agora à minha conclusão sobre o sistema ADAS. O que eu achei de todos esses recursos? Eu já detalhei melhor ao longo do vídeo, é claro. Mas eu só não gosto muito do ACC, o restante ele até que funciona bem. O ACC ele ainda bastante agressivo, principalmente rodando na cidade onde você tem mais momentos de parada ou de diminuição e aceleração de velocidade. E também não tem a função Stop and Go. Inclusive, o que eu não gostei do sistema ADAS aqui do WRV é a falta de itens.
Por exemplo, não temos sensores de ponto cego. A Honda geralmente coloca o Lane Watch, que é aquela câmera no retrovisor direito. Aqui também não tem, sendo que no City possui. Não tem frenagem automática em manobras. Não tem frenagem automática pós-colisão. Não tem sensor de fadiga. Não tem também reconhecimento de placas e por não ter o sensor de ponto cego, você perde também o alerta de abertura de porta e o alerta de tráfego cruzado traseiro. Então, nesse sentido, acho que faltam muitos itens, mas os que tem, com exceção do CC, até que funcionam bem. Então, eu vou considerar o ADAS do WRV como um ponto mediano. Ele não chega a ser ruim porque a gente tem alguns outros carros, até por preços mais ou menos parecidos, que quase não tem ADAS, nem a CC tem, mas eu acho que deveria ser melhor, sim. Pelo menos igual ao City, que já é um pouco superior, que tem o Stop and Go e tem o Lane Watch, por exemplo, né? Ó, antes de sair desse vídeo, eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, hein? Me diga o que você achou do ADAS do WRV. Tem muita gente que diz que ele funciona perfeitamente, mas não foi isso que a gente viu aqui no vídeo de hoje. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra gente ter essa conversa, que é sempre muito legal interagir com vocês. E é lógico, se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.